É nosso convidado o diretor da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica Portuguesa no Porto, professor Álvaro Nascimento. Muito boa noite, obrigada por estar connosco. A que é que se deve esta necessidade e este interesse em criar um curso dirigido exclusivamente para gestores de topo nos países de expressão portuguesa? Olá, boa noite e obrigado pelo convite. O programa surge, não tanto diria de uma necessidade, mas de uma evolução natural de uma parceria que vem sendo desenvolvida há muito tempo com a Católica de Angola, com a Católica de São Paulo, e que culminou com esta ideia, que é um bocadinho um sonho, uma missão, de fazer um programa bastante mais ambicioso e mais abrangente. E num momento em que se discute muito este triângulo da lusofonia, em que Portugal, Brasil e Angola têm um destino bastante comum e tem um passado histórico também comum, este programa encaixa-se numa estratégia mais abrangente e relacionada com estas questões da diplomacia económica, da estratégia de internacionalização das empresas portuguesas, e nesse sentido o programa é uma iniciativa pioneira. Quais são os objetivos concretos, atendendo a essa valência que nos enumera da diplomacia económica no mundo lusófono? Os objetivos concretos deste programa são, eu diria, formar um grupo de futuros líderes empresariais que podem estar ao serviço das empresas que operam neste triângulo lusófono, neste mundo da lusofonia, mas, sobretudo, o grande objetivo, a grande mais-valia, é a possibilidade de perceber a realidade e as culturas locais de cada um dos países, porque somos 3 países que falam português, é verdade, temos uma história e uma cultura comum, mas somos muito diferentes na maneira de nos comportarmos no dia-a-dia, na maneira como fazemos os negócios, na forma como gerimos as relações pessoais. E isso é um elemento fundamental dos negócios. Mas ajude-nos a perceber em que tipo de áreas de negócios e em que tipo de empresas é que será possível operacionalizar esta rede de líderes formados ao abrigo deste MBA? Estamos a falar sobretudo de empresas muito vocacionadas para trabalhar no triângulo da lusofonia, se quiser, portanto a repetir a expressão. Estamos a falar de empresas portuguesas que gostam, querem investir em Angola, querem investir no Brasil. Estamos a falar também de empresas brasileiras que o fazem de idêntica forma e também de empresas angolanas. E hoje, se nós olharmos para aquilo que é a realidade económica, vemos que estas empresas têm vindo, todas elas, nos 3 países, a procurar estratégias de expansão que passam por estas portas. É natural que uma empresa portuguesa procure, primeiramente, integrar-se na realidade brasileira, na realidade angolana, antes de penetrar nos continentes no qual estes países estão. E, nesse sentido, o programa funciona um bocadinho como uma âncora e como um foco de irradiação para essa expansão de negócios. Têm a ambição de conseguirem mudar alguma coisa nestes países? Estou a pensar, por exemplo, de algumas vulnerabilidades educativas em Angola, não obstante ser apontado como um país rico para se investir, depois, do ponto de vista da formação, tem algumas fragilidades, sendo que, corrija-me se eu estiver errada, este é mesmo o primeiro MBA no país, ou não? É o primeiro MBA no país e, sobretudo, é o primeiro MBA nestes moldes. Isso não quer dizer que não haja programas de formação de executivos e outro tipo de atividades realizadas em Angola. Há, com certeza, várias empresas, várias universidades, e também a Universidade Católica está presente em Angola, através da Universidade Católica de Angola e com parcerias que tem com as Universidades Católicas Portuguesas. Há outras iniciativas desta natureza, se quisermos chamar-lhe assim. No entanto, da maneira em que o programa está concebido e na exata medida em que nós queremos construir uma rede de líderes responsáveis, e por isso é que as Universidades Católicas aqui tem um peso adicional, portanto há uma questão fundamental aqui de ética dos negócios, de valores cristãos e da matriz humanista da Universidade Católica, que vai ser vertida em todo o programa. E nesse sentido nós estamos muito a apelar também, e sobretudo é esse o envolvimento que nós temos das empresas, para que haja em toda esta relação no mundo dos negócios atual um refletir sobre aquilo que correu mal no passado, ou seja, o que hoje discute-se muito que grande parte dos problemas da crise podem estar associados a alguma possível dificuldade ou algumas dificuldades de relacionamento, falta de ética nos negócios, e com um programa desta natureza, formando líderes responsáveis, com certeza que os países poderão dar um salto qualitativo em frente do ponto de vista social. Temos exemplos concretos de conteúdos que vão ser ministrados neste MBA? Dou-lhe, por exemplo, uma cadeira que eu acho que tem imensa piada e que tem sido discutida com a Católica do Brasil, que é uma coisa que se chama Carreiras Sem Fronteiras. O que é que significa hoje em dia ser gestor neste mundo da lusofonia, ou neste mundo internacional, em que os países são tão diversos e em que as pessoas têm que se adaptar a um ambiente completamente diferente. Ou seja, enquanto tradicionalmente os programas de trabalho são programas de trabalho para o longo da vida, e ainda basta ver a peça que acabamos de ver sobre a necessidade de se deslocar para uma outra cidade para trabalhar, aqui estamos a falar de algo muito mais ambicioso, muito mais abrangente. É a necessidade de eu me deslocar do continente,
ter uma vida completamente diferente daquela que eu tenho, se calhar, no dia-a-dia, ter uma vida muito mais volátil em termos de sítios onde passo, e neste sentido o programa ajuda a crescer nessa dimensão profissional. Para já, Portugal, Brasil e Angola, mas no futuro o projeto tem a ambição de estender-se a outros países. É possível. Quando o programa foi criado, foi na ideia de que isto é um programa da lusofonia. As 3 universidades que aparecem inicialmente no programa são 3 universidades que já têm uma longa relação, uma relação de longa data, eu diria antes, com outro tipo de iniciativas, e que esta evolução foi natural. Há com certeza outros sítios no qual a Católica tem presença, ou as católicas têm presença, porque fazem parte de uma Federação Internacional de Universidades Católicas. Mas restringindo-nos apenas às católicas portuguesas, eu poderia mencionar Moçambique, poderia mencionar eventualmente Macau, há um conjunto de outras universidades que têm este potencial de expansão. Eu poderia dar o exemplo que acabou de ser mencionado na sessão de apresentação que fizemos há pouco, que Macau surge naturalmente, porque Macau tem uma relação muito próxima com Portugal. E o Sr. Reitor da Universidade Católica ainda hoje falou que possivelmente o próximo passo poderá ser fazer uma extensão intercontinental a Macau. E aí estamos próximos do continente chinês. Portanto, a ideia aqui é um pouco utilizar uma rede que culturalmente assenta, e por isso é que é um MBA lusófono, culturalmente assenta naquilo que é a língua portuguesa e a cultura portuguesa e a tradição histórica de Portugal. Qual é o perfil dos alunos que aceitarão para inscrições neste MBA? Neste MBA estamos a trabalhar no sentido de ter um conjunto de alunos, primeiro com uma experiência profissional curta, estamos a falar de jovens em início de carreira, porque são naturalmente aqueles que têm mais disponibilidade e mais aptidão para um programa desta natureza, que é muito exigente do ponto de vista familiar também, e procuramos uma turma que seja o máximo possível de multicultural ou diversa, se quisermos, tenha o máximo de diversidade. Por isso é que nós estabelecemos como condição de partida que cada universidade vai escolher 10 alunos, o que desde logo nos dá uma dispersão geográfica interessante, mas os 10 alunos que cada uma vai escolher não são necessariamente alunos do seu país. Ou seja, eu posso ter em Portugal candidatos que não são portugueses, mas podem ser candidatos de outros países, que dominem a língua portuguesa e que achem que este é um bom instrumento de sucesso profissional, de iniciar uma carreira profissional. Sendo que o curso é ministrado nos 3 países. Os alunos desdobram-se, multiplicam-se em aulas, em diferentes períodos, nos 3 países. Exatamente. O que vai acontecer são, os alunos vão ser formados numa única turma, e isso é muito importante porque nós queremos que haja aqui uma unidade e uma criação de um espírito de grupo, que é algo que vai mais tarde ser capitalizado quando estiverem no mundo dos negócios, e esse grupo vai viajar, eu diria, mas é muito mais do que viajar, porque é uma rota de experiências, pelos 3 países, residindo localmente, tendo interação com as empresas localmente, tendo interação com os organismos locais, conhecendo as culturas, conhecendo também as tradições, aprendendo como é que se faz negócio em cada um dos países, e depois vão fechar o ciclo aqui em Portugal, no Porto em particular. Até por essa dinâmica invulgar, acentua-se o custo, eventualmente, deste MBA. Algumas pessoas em casa estarão a perguntar, e isto é coisa para custar quanto? É verdade. E a primeira vez que eu fiz o orçamento deste programa, e a caindo da cadeira naturalmente, o programa é muito caro. Sobretudo porque nós suportamos, enquanto universidade, suportamos todos os custos de alojamento e custos de viagem, porque é importante do ponto de vista logístico garantir que o programa funciona bem, e é muito mais fácil uma instituição assimilar todas essas funções, e nesse sentido o custo de montar um programa dessa natureza fica extremamente elevado. Isso exigiu que nós tivéssemos um conjunto de parceiros ou de empresas que nos apoiam financeiramente no programa. Ou seja, construímos um conjunto de empresas que fazem parte do que nós chamamos de um conselho consultivo, que é importante numa dupla função. É importante nesta função de financiar o programa, o que nos permite trazer as propinas para preços mais competitivos. Mais acessíveis. O que significa que neste programa custa 20 mil euros para um candidato que eu queira fazer, que é bastante menos do que o seu custo, mas porque as empresas entendem que este é um investimento importante, e daí respondendo talvez um pouco à sua questão inicial, há aqui um envolvimento em contribuir para o desenvolvimento da qualificação das pessoas. E há uma segunda dimensão das empresas, que tem a ver com o facto de elas querem também elas próprias contribuir para ajudar a formar as pessoas com a sua experiência e com a sua vivência local nos diferentes países. Professor Álvaro Nascimento, muito obrigada por ter estado connosco esta noite. Boa noite.